O que você aprendeu da lente da origem no tema Cosmovisão no Café com AP nos últimos dias? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto e você está na minha live devocional para uma vida plena, chamada Café com AP. Muitas pessoas me perguntam, mas por que chama Café com AP? É porque eu amo café e as pessoas carinhosamente me chamam de AP, né? Abreviatura de apóstolo. E eu amo a palavra de Deus e amo café. O Café com AP nasceu em 2016, quando eu vi a necessidade de criar uma plataforma para pregar o Evangelho pelas redes sociais. E eu pensei que tinha que ser algo muito genuíno, muito verdadeiro, que tivesse a ver com a minha vida e algo que fosse fácil de eu fazer. Por isso que eu não fui para outras redes sociais, na época eu fui para o Facebook, que era o único que fazia live, porque eu não ia conseguir gravar vídeo, editar um vídeo e lançar numa rede específica para isso. Então eu falei, bom, eu vou partir para as lives e vou fazer junto com algo que eu faço todo dia. E o que eu faço todo dia é tomar um cafezinho, né? Bom, essas lives, ela tem um objetivo. Ela tem um objetivo de trazer um conteúdo muito poderoso, muito especial, que é a palavra de Deus, com os temas mais relevantes, mais impactantes, e que ao longo da minha vida, desde criança, eu me lembro que esses temas que eu vou trazendo vinham à minha mente, ou eram motivados, incentivados por pastores, líderes, pelos meus pais, era o assunto que estava na minha casa, eu acabava vivendo isso de alguma forma, né? E aí, quer dizer, eu passei a estudar e amar esses textos polêmicos, né? Glória a Deus. Bom, a gente, em várias temporadas do Café com AP, nós começamos a temporada chamada Cosmovisão. E a gente está terminando a primeira parte da Cosmovisão, são 7 partes. A primeira parte a gente está concluindo hoje. E ontem e hoje eu vou fazer lives bem interativas. E hoje eu tenho para você aqui, atrás de mim, um infográfico que eu vou dar exclusivamente para quem estiver no meu grupo do Telegram. Então, se você faz parte da família Café com AP no Telegram, daqui a pouco eu vou postar esse infográfico lá com um resumo de toda a lente da origem dentro do grande tema Cosmovisão. E hoje eu vou chamar aqui 2 pessoas para conversar comigo, tá? Eu quero chamar a Isadora, quero chamar a Alexandra. Mas também está rolando uma chamadinha aqui. Vamos ver quem é que está chegando aqui. Vamos ver. A pergunta é: o que você aprendeu da lente da origem na Cosmovisão? Quem é que está chegando aí? É tu, Marquinhos? Tá só a cadeira vazia, rapaz. Você já me chamou, sério? Já te chamei. Você tá de pijama? Não, tô não. Peraí, vamos Enquanto o Marquinhos está vindo, eu quero mandar um abraço para todo mundo que está chegando aí. Viu? Deus abençoe. Marca alguém, convida aí, que hoje nós vamos ter 3 papos aqui muito interessantes aí. Fala, Marquinhos, o que você aprendeu Bom dia, com a Rafa. Cosmovisão? Bom dia, amigo. Bom dia. Bom dia a todos, irmãos. Eu aprendi algo muito, muito tremendo, Rafa, porque eu acredito que aquilo que a gente enxerga, a gente, de certa forma, interpreta, né? Eu passei por uma dificuldade essa semana, você fez parte disso, você me ajudou a entender um pouco a respeito de como eu estava me sentindo, de estar fazendo todas as coisas na força do braço, né? Você conhece um pouco da minha história, da minha família. Eu aprendi a cantar com 4 anos e desde essa época, tanto eu quanto o Wallace, meu irmão, que está aí já assistindo a gente. O Wallace deu um breve testemunho ontem, né? Para quem não sabe, Marquinhos é irmão do Wallace. E nós vivemos uma vida
vamos dizer assim, sem muito parâmetro. A gente não conseguiu passar por todas as fases da nossa vida. Uhum. A gente sempre estava anos à frente daquilo que a gente era. Então, quando nós éramos criança, nós estávamos adolescentes. Quando nós estávamos adolescentes, nós estávamos adultos. E quando nós estávamos adultos, nós éramos pais, né? Então, desde sempre a gente sustentou os nossos pais, desde os 4 e 6 anos de idade, cantando realmente. A gente ia para bares, lanchonetes, restaurantes. E eu particularmente me via, hoje, né? Eu consegui me ver pai da minha família. Eu conseguia me ver pai da minha mãe, eu conseguia me ver pai do meu pai e pai dos outros irmãos. E querendo ou não, o Wallace estando comigo, a gente também compartilhava disso. Quando começou a falar da cosmovisão, é você realmente voltar para a lente de origem. E qual que é a lente de origem na minha vida, na parte da minha família? Era eu me ver como pai dentro da minha família, sendo que eu era filho. Isso dificulta um pouco o meu relacionamento com Deus, porque se eu não tive uma figura paterna que eu enxergasse como pai e falasse, não, é o meu pai, eu sabia que era meu pai, mas eu não conseguia ter uma figura a ponto de falar assim, eu confio. Eu consigo confiar 100% no meu pai. E aí a Bíblia me traz que Deus me vê como filho. Deus quer que eu fale que ele é meu pai. Mas como é que eu vou me apegar a Deus sendo meu pai se eu não vi isso, se eu não vi uma figura paterna da qual eu podia confiar? E aí eu trago tudo isso para o meu relacionamento com Deus. E aí nas minhas adversidades, nas minhas dificuldades, eu falo, não, peraí, Deus é Deus. Eu não consigo, nesse momento, ver Deus como pai. Eu consigo ver Deus como Deus. Como soberano, como eterno, como maravilhoso, mas eu não consigo ver ele nessa parte porque eu não acho que Deus vai interpretar aquilo que eu sinto como, peraí, não, é o meu filho que está passando por isso. Eu preciso agir como pai com ele, não como Deus. E aí eu consegui agora, vamos dizer assim, juntar essas duas visões, a visão da religiosidade para mim é tipo assim, Deus é Deus, ele vai fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser. E aí a visão original, a visão da origem, não. Deus, é soberano, é eterno, é glorioso, mas é meu pai, porque ele entende as minhas dores. Só que foi o que você tinha falado para mim. Não é porque Deus não é pai, é porque você não está enxergando Deus como pai. Uau, deixa eu trazer isso aqui para o pessoal entender um pouquinho mais, Marquinhos. Você está falando, cara, é simplesmente fenomenal. Fenomenal. Quero mandar um abraço para o apóstolo Cristiano, para os pastores que estão aqui com a gente. Olha só, Marquinhos, você viveu algo essa semana que foi para mim, assim, dentro dessa caminhada que eu te acompanho já há algum tempo, foi um ponto marcante, foi um ponto especial. Sim. E que foi uma coisa ruim, né? Quer dizer, as coisas já não vinham boas, e mesmo apesar de você ouvir essa palavra do ministério sacerdotal, de entrega de limitações para receber de Deus a capacitação, a graça, o poder, quer dizer, mesmo você ouvindo a ministração da Cosmovisão sobre a origem, foi quando você passou por um problema que chegou naquele ponto que você falou assim, não, agora Deus é Deus, ele não está sendo meu pai, você não estava vendo Deus como pai, você Sim. sabia que ele era Deus, mas você não estava enxergando ele como pai. Isso. Mas o que aconteceu nessa semana, né, não precisa entrar no detalhe, que te fez realmente se indignar. Né? E cair a ficha automaticamente. Quando você se indignou, que aí a gente conversou e
e eu te dei um murro na cara, não, tô brincando, eu te dei uma paulada, né? Aí você falou, caramba, é isso, eu não estava vendo Deus como pai, porque eu sempre fui, eu e meu irmão fomos o pai dos nossos pais e tal. O que que Sim. aconteceu, né? Eu tava passando por uma mudança de projeto aqui e fiz de todas as maneiras o possível para que acontecesse. Uhum. Dialoguei, negociei de todas as maneiras possíveis e no final das contas nada aconteceu. Então me bateu uma frustração muito pesada. E aí entra aquela religiosidade. Não, mas eu sou bom, eu não causo mal, eu dou dízimo, eu oferto, eu tento ajudar, eu causo bem para as pessoas, eu sou um bom marido, eu sou um bom filho. E bateu uma indignação de me colocar no pedestal, de me colocar no pedestal. De, poxa, eu estou fazendo tudo certo, por que as coisas não estão acontecendo? E aí foi quando você me deu aquele supapo na cara de falar, Marquinhos, você está fazendo tudo na força do teu braço. Você está agindo como se você fosse Deus na sua vida. Quando a gente terminou a nossa conversa, foi exatamente esse o ponto que a gente chegou. Eu estava sendo Deus na minha vida, eu estava sendo pai na minha vida. Porque tudo eu tentava fazer na força do braço, tudo eu agia com o meu conhecimento, buscando fazer as coisas do meu jeito. E o pior de tudo, Rafa, não é simplesmente fazer as coisas na força do braço. É você achar que Deus não pode fazer. Aí, cara... Olha que impressionante, Marquinhos. Eu me lembro que na nossa conversa, a gente foi conversando, eu fui te colocando coisas e tal, e você chegou exatamente nessa definição que você está trazendo. Foi você que falou essa definição, não foi eu. E você mesmo falou assim, já foi revelado, já me revelei. Já deu. Nossa conversa já terminou. Já terminou. E eu quero chamar a atenção algumas coisas para quem está ouvindo a gente e está ouvindo o seu testemunho fresquinho dessa semana. Primeiro, o ministério sacerdotal é uma ferramenta e automaticamente um exercício. Quando a gente usa uma ferramenta, a gente malha. E até a gente aprender a usar a ferramenta, a gente vai... Olha lá, falando, 99 não é 100. 99 não é 100. Na cabeça. Tava no 99 ali, mas faltava aquele pontozinho para desbloquear, né? E olha que interessante, quando a gente está usando uma ferramenta, a gente está malhando. O ministério sacerdotal é uma ferramenta que a gente exercita. Isso significa que a gente tem que aprimorar isso. Você me ouve falar do ministério sacerdotal há 10 anos, quase. Sim. E com certeza acertou em muita coisa. Mas, de repente, nesse momento da sua vida, nessa situação, você foi para outro nível graças a uma frustração. As coisas estavam difíceis, elas pioraram, e aí quando você foi honesto com Deus, isso que é importante. Às vezes as pessoas ficam lá fazendo boquinha com Deus, botando maquiagem. Não, você chegou para Deus e falou assim, ó, você está sendo meu Deus, não está sendo meu pai. Né? Você estourou, você chegou nesse limite. Mas aí quando a gente conversou, e o próprio Deus te trouxe uma revelação que é acima do conhecimento. Porque andar na força do braço exige energia. E obedecer e trabalhar com Deus também exige energia. As duas coisas exigem trabalho. Só que o trabalho da força do braço, ele tem origem em nós mesmos. Mas o trabalho na força de Deus, ele está conectado e tem origem e destino em Deus. E não te gera descanso, né, Rafa? O trabalho na força do braço é o que eu sempre falo. Às vezes eu, conversando com a Isadora, falei... Eu preciso de descanso, não consigo descansar, porque eu estou sempre na força do braço, sempre lutando, sempre correndo atrás. E eu não falo assim, Senhor, essa aqui foi a minha parte, acabei de fazer o que eu tinha que fazer. Eu sei porque, para a gente simplesmente jogar tudo no colo de Deus e falar que ele se vire. A gente não pode agir dessa forma, né? Sim. O preguiçoso vai dormir com fome. A gente tem que trabalhar, a gente tem que agir. Mas a gente tem que confiar de que Deus vai fazer o sobrenatural. E desde aquele dia, Rafa, que eu simplesmente falei, Senhor, a partir de agora eu te vejo como pai, fazendo o que eu desejo que o Senhor faça, ou não. Então, eu descansei em cima daquela situação. E ela veio mudando de uma forma tão sobrenatural, que já apareceu 2 oportunidades maiores para mim, e eu ainda não escolhi o que eu vou fazer.
Uhum. Olha só que interessante. Você estava vivendo uma situação cansativa, desgastante, uma situação que te levou a um ponto de realmente Exaustão. estourar, de exaustão e de estourar. Você estourar com Isso. Deus e falar: Deus, ó, beleza, tu é meu Deus, tu não é meu pai, não estou te enxergando. Mas por quê? Você estava no teu conhecimento humano, no teu exercício humano, simplesmente por ter consciência de que era aquilo que tinha que se fazer. E a gente Sim. não anda por conhecimento, a gente anda por Uhum. revelação, né? É conhecimento que vem do alto, né? E de Isso. repente a tua indignação te levou à honestidade, você foi sincero com Deus. Eu me Muita gente rasguei. poderia te criticar, na verdade, brigar com Eu me você. rasguei. Eu me rasguei de uma maneira que eu nunca cheguei ao ponto, eu não imaginei. Sabe quando você sente dores, Rafa, e ainda você consegue tentar chegar a Deus maquiando aquela dor, maquiando aquele problema, só que lá no fundo Deus sabe quem você é. É isso que é o Uhum, extraordinário do uhum, relacionamento de Deus com a gente. Ele sabe o uhum. que está passando no íntimo do teu coração. Então foi quando eu cheguei e rasguei, eu estava abastecendo, cara, e quebrando o pau Uhum. com Deus. Eu estava no posto, o cara de fora devia estar falando: cara, que maluco, ele tá brigando com Deus, chorando, desesperado dentro do carro. Então, Uhum. foi a minha verdade. A minha verdade, por mais doída que fosse para mim, eu tenho certeza que ela foi Foi linda para Deus, libertadora. porque foi libertadora, É. foi puro e genuíno. Uau, é por isso que a gente fala que o nosso melhor para Deus é o nosso pior, né? A Sim, gente desabafa, a gente joga isso, a gente põe para fora isso para Deus, né? foi Maravilhoso, maravilhoso. Marquinhos, maravilhoso. E depois disso, quer dizer, algumas situações, aquela situação em si, ela não se resolveu do jeito que você esperava, Uhum, né? Aquela situação, o que aconteceu é que você descansou, pintaram outras oportunidades, uhum. né? E isso também é interessante a gente falar, porque muita gente simplesmente acha o seguinte: eu entreguei, agora Deus vai fazer como eu quero. E na verdade não foi isso, né? Não, Na verdade, aquela situação continuou como era, você teve entendimento do porquê que você se comportava de uma maneira diante daquela situação, né? Você mudou, aquela situação não mudou, e outras portas você está contando agora que abriram. exatamente, exatamente. É Uhum. o descansar em Deus, Rafa. É o descansar em Uau. Deus. Eu estou aprendendo a fazer. Eu nunca descansei em Deus. Uhum. Porque eu sempre falei, como eu te falei, eu sempre fui pai da minha casa, sempre fui pai da minha mãe, pai do Amém. meu pai e dos outros irmãos, tirando o Wallace, que sempre esteve comigo. A gente trabalhou Uhum. durante mais de 25 anos, continua hoje, só Uhum. que em outros projetos, mas eu nunca descansei com relação a isso. A gente Uhum. acordava, ia para a escola e a gente tinha que pensar o que eu vou fazer depois da escola, porque tem que pagar a conta de energia. Uhum. Isso para Uhum. duas crianças era um fardo muito pesado. Pesado. Então a gente foi gerando isso dentro da gente a ponto de falar: não, se a gente não decidir a vida, ninguém vai decidir por nós. Uhum. E aí, quando eu me converti em 2014, junto através da Isadora, foi a transformação total, cara. Aí você tem que deixar os seus dogmas, você tem que deixar a sua religiosidade, você tem que realmente pegar aquele vaso que você é e deixar Deus martelar até virar pó. Uhum. E ele vai reconstruir esse vaso 300 vezes se for preciso, até que ele consiga, Uhum. até que você seja um vaso a ponto dele poder te adornar. Não apenas ele te colocar um vinho novo, mas ele Aham. te adornar, para que além de Uau. cheio, você seja belo. Eu acredito Uhum. nisso, Sim, sabe? sim. Então, é um processo que a gente pode levar a vida inteira. Mas se a E gente olha, se dispõe, a gente vai alcançar isso. não, e olha que interessante, você entrou num estágio que é o estágio de receber graça, alívio. Você honestamente escancarou ali os seus sentimentos para Deus, apresentou, entregou na mão dele uma Uhum, verdade. Depois, quando a gente conversou, você entendeu, entregou a limitação, recebeu paz e alívio, isso. né? Essa é uma etapa. Agora, a outra etapa é o seguinte: o que você vai fazer com isso, né? A próxima etapa é, a pastora Adriana até escreveu aqui algo tremendo, ó. Isso gerou confiança. Quer dizer, Sim. gerou confiança, te fortaleceu para ir dar um passo além. E agora o próximo passo é o que você vai fazer com isso. Não é verdade? Quer dizer, vai ter É, gente que vai chegar perto de você passando pelo mesmo problema, que você vai ter autoridade para dizer: olha, eu vivi isso,
passei por isso, fiz assim, você pode fazer que funciona. Sim, é aquilo que eu acho que eu ouvi foi de você, não me lembro, me perdoe se não foi, que a gente é a Bíblia que alguém precisa ler. Não sei se foi de você. Então, se nós somos a Bíblia que alguém precisa ler, Rafa, a gente tem que carregar um, um testemunho que muitas vezes acha que, não, quem converte é só pastor, é só evangelista. Não, cara, um testemunho pode converter uma quantidade absurda de gente, entendeu? Agora, eu sei que você vai conversar com a Isa agora aí, e ela vai complementar tudo que eu estou dizendo. O processo que ela tem passado nos últimos 3 meses é extraordinário, cara. Até a mim tem mudado, porque eu tenho visto as coisas de uma ótica que eu não via, porque eu tenho visto o que ela tem passado. Entende? E ninguém hoje está isento de passar dores, de passar provações, problemas, né? E isso vai ser uma mudança, já se tornou uma mudança muito grande para mim. Eu descansei a respeito daquela primeira situação. Se ela for acontecer, amém, mas já está nas mãos do Senhor. As outras duas que podem vir a acontecer, eu também já coloquei nas mãos dele. E aí eu peço instrução o tempo todo para saber o que eu devo fazer, da maneira que eu devo agir. Mas eu descansei, de verdade eu descansei. Eu estou dormindo. Desde aquele dia eu estou conseguindo dormir. Eu virava na cama a noite inteira pensando o que eu vou fazer, como é que eu vou conseguir mover isso, mover aquilo. Simplesmente descansei. E continuo descansado na questão de confiar em Deus. É bom o pessoal lembrar aí que descansar não é estagnar, não é parar. Descansar é quando você coloca as coisas perante o Senhor, né? Que eu tinha visto que você tinha falado, diante é contra, né? Diante é contra. Perante o Senhor, e ele vai fazer o que ele tem de fazer no momento que ele tem que fazer. Uau, glória a Deus. Marquinhos, que live enriquecedora. Você me fez e fez a todos nós aqui hoje milionários com seu testemunho. É isso, eu que agradeço. Obrigadão. Eu vou chamar Isadora daqui a pouquinho e depois a Alexandra. São pessoas que a gente conversou ontem e essa semana e a gente vai trazer aqui para bater esse papo, para mostrar como está rolando o aprendizado da Cosmovisão, né? Valeu, Marquinhos. Beijo. Continue com a gente. Tchau, tchau. Olha só, gente, que coisa tremenda. Se você se associa com o que o Marquinhos está vivendo, escreve aí, comenta o que você tá vivendo. E eu quero, antes de chamar a Isa, tá? Eu quero te mostrar um pouquinho aqui, ó, do meu infográfico. Tá? Esse infográfico vai estar no grupo do Telegram. Então, se você não está lá, vai para lá. E, para quem não sabe o que é um infográfico, ele é uma imagem, tá? Essa imagem retangular, no caso, que tem toda a informação num lugar só. E eu fiz um infográfico de toda a lente da origem, para que você tenha essa informação toda num lugar só. Então, primeira coisa, tem aqui duas perguntas, uma verde e uma azul, que são as questões que nos levam a pensar na cosmovisão da origem, né? Primeiro, por que cosmovisão é importante? Tá? Porque a cosmovisão é a nossa interpretação de tudo, é tudo sobre tudo. É a forma como a gente vê a vida, o mundo, né? E você é a lente pela qual interpreta tudo. Apesar de nós não sermos o mais importante, porque não é por nós, é por ele, nós somos o filtro, nós somos a lente pela qual interpretamos tudo, certo? Então, a primeira questão dessa verde, acende uma luz, abre um caminho. Fala, uau, por que a cosmovisão é importante? Porque eu sou a lente pela qual interpreto tudo. E aí tem uma interrogaçãozinha vermelha que fala o seguinte, né? O que acontece? Por que o ser humano quer descobrir a origem das coisas? Porque há um espaço dentro da gente que só cabe Deus. Lá em Eclesiastes fala o seguinte, que Deus colocou a eternidade dentro do homem. E aí o ser humano vive em busca da reconexão com essa eternidade. E a origem é muito importante porque começos revelam
princípios, né? Aqui, ó. Opa, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Começos revelam princípios, estabelecem modelos, criam padrões, determinam identidade, agregam valor, definem propósitos e conduzem ao destino. E aí, nós vamos chamar a Isadora agora, porque eu bati um papinho rápido. Na verdade, a Isadora me mandou alguns áudios compartilhando algumas coisas que ela está vivendo. E eu perguntei se ela gostaria de compartilhar um pouco disso com a gente, porque tem tudo a ver com esse assunto, tá? E aí eu vou chamar a Isa nesse momento, tá? Tem mais gente pedindo, vou pedir só para esperar um pouquinho, não desiste não, vamos tentar fazer com que todo mundo participe aí dentro do tempo, né? Isadora, esposa do Marquinhos. Fala, Isa! Tudo bom, querida? Tudo bom, passei até perfume, vê se dá para sentir aí. Eita, beleza, é o perfume de Cristo, tá maravilhoso esse negócio. Você tá falando de Porto de Galinhas. Porto de Galinhas. Ô, meu da pai, praia. Eu ainda vou aí de novo, se Deus quiser. Tem que vir. Né? Isa, conta pra mim, você mandou um áudio pra mim essa semana, né? Eu consegui terminar de ouvir ontem. E nesse áudio você compartilhou um pouquinho do teu processo, de algumas lutas que você vem passando e de como você encontrou algumas respostas nisso tudo. E eu queria que você compartilhasse isso com a gente e falasse um pouquinho de como a Cosmovisão, a Origem, te ajudou nesse processo. Nossa, se tiver alguém aí que estiver passando por ansiedade, alguma doença psíquica, foca aí que o mistério de Deus é grande. Vamos lá. Como eu cheguei nesse ponto, Rafa? Meus pais ficaram internados, meu pai ficou internado com Covid, fui cuidar dele. Aquilo abalou muito meu psicológico, porque ele ficou entre a vida e a morte. E eu fui a filha que mais tive contato de ajudar, de dar remédio e aquela correria. E como estava todo mundo estressado, querendo ou não, foi um ambiente muito assim, de tensão para mim. Né? Mudei de cidade, já gerou um momento de tensão. E assim, até então eu falava, poxa, eu sou ansiosa, mas aquela coisa, eu sou um pouco agitada. Mas nunca parei para pensar a respeito daquilo. E eu comecei a ver que minha mente, de certa forma, era preguiçosa. Sabia que tinha que fazer e pensar, só que não, deixa para amanhã. E ficava na postergação. E aí eu peguei o Covid. E aí veio aquele sentimento de quê? Vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. Meu Deus do céu, tá todo mundo morrendo, eu vou morrer. E em mim gerou um sentimento, um espírito de morte. E assim, o mais impressionante foi porque foi depois do Manual da Felicidade. Que eu fui reconhecer, comecei a pedir perdão para Deus. Eu falei, Senhor, me perdoa as vezes que eu tentei morrer, perdoa as vezes que eu não quis, que eu maltratei meu corpo. E aí vem um sentimento tão ruim. Eu acho que juntou o que eu estava sentindo fisicamente com o espiritual, foi uma mistura. Eu senti uma dor no peito. O que minha mente falou? Você vai infartar, você vai morrer. Eu estava em repouso com batimento a 150. E aí, quando eu vi 150, eu falei, agora eu morro. Falei, Marcos, corre comigo pro hospital. Cheguei no hospital, e assim, hospital público, você sabe que é aquela loucura. Já me deram a pulseira vermelha, porque acharam que eu realmente estava infartando, porque eu tinha todos os sintomas de quem estava infartando. Passei pela médica, passei por 3 médicos, tomei uns 7 remédios na veia, e quando eu tava meio dopada, meio drogada, sei lá, eu falei, Deus me ajuda, abre minha mente, me ajuda a ver alguma forma. Quando foi mais ou menos 7 horas da manhã, eu voltei para casa. E desde então, eu comecei a ter síndrome do pânico. Eu tinha medo de andar na rua, meu coração acelerar e eu morrer. Eu tinha medo de estar em lugares que pessoas estavam. Eu tinha medo... A coisa era tão feia que eu e o Marcos, acho que a gente parava para orar. Não que isso seja ruim. Umas 20 vezes, 30 vezes por dia. Na madrugada, então, eu tremia. E tinha às vezes que ele me pegava e me jogava no chuveiro frio para eu tirar o foco. E aí eu falei, o que eu preciso? Preciso de praia. Eu acho que quando eu chegar na praia, eu vou ver aquele mar, eu vou melhorar. Primeiro dia, pisei na praia, chorei. Comecei a chorar. E aí eu falei, meu Deus, eu achei que era a praia que ia resolver. O que eu falei? Vou andar.
e comecei a andar e a fazer a mesma coisa. Igual o Marcos teve a briga no carro, eu tive a briga com Deus andando na praia, chutando areia. Falou, Senhor, já cansei de pedir, me muda, eu tô aqui, que seja instantâneo, me muda agora. Eu quero mudar, eu quero ser curada. Ou o Senhor me cura, ou o Senhor me leva, porque eu não quero viver assim. Eu nunca tive problema de saúde. Eu não sei o que é isso. Não sei o que é passar por isso. E aí, de repente, algo dentro de mim, eu comecei a falar em línguas. E aí, eu lembrei de uma passagem que Paulo, né? O Espírito Santo ensinou tudo a Paulo. E eu falei, Deus, eu quero isso. Eu passei por psicólogo, psiquiatra. Eu quero que o Senhor me ensine. Eu não quero que ninguém ensine. Né? E quando eu cheguei na pousada, tinha uma moça que conversou comigo e falou assim, eu quero te emprestar um livro. Eu falei, tá bom, me empresta. Fui no domingo na igreja, mas assim, até parece. A pessoa fala que vai emprestar um livro e nunca empresta. Essas coisas nunca funcionam, né? Pois a primeira pessoa que eu cheguei na igreja que estava com o livro, quem foi? Foi ela. Toma aqui, ó. Leia. Aí eu falei, tá bom, né? E o livro chama Treinando o Cérebro. E eu falei, isso deve ser coisa de psicólogo cristão. A primeira parte que eu abri, a primeira folha do livro dizia assim, quem jamais conheceu a mente de Cristo? Contudo, vocês têm a mente de Cristo. E eu passei despercebido e falei, opa, peraí. Eu falei assim, quem jamais conheceu a mente de Cristo? Então, assim, pode ser psicólogo, psiquiatra, pode ser quem for. A mente de Cristo, eu tenho a mente. Então, eu tenho a capacidade de entender o que está acontecendo através de Cristo e a mente que habita em mim. Já começou aí. Eu falei, interessante. E aí eu comecei a ver as lives das Cosmovisão, porque eu até então tinha pedido perdão pra Glau, porque tinha uma semana que eu não estava nem vendo Café com a P. Porque assim, eu sou assídua, todo dia. É verdade. E aí caiu logo... Caiu logo na parte da origem, e aquela coisa de Adão, a mente, e você falando da mente, da renovação da mente, eu falei, gente, tá aí, é isso. Eu mesma tenho a capacidade de renovar a minha mente. Eu posso. Ou eu morro, ou eu mudo. Porque meu corpo já estava respondendo o que minha mente estava mandando. E aí foi o que descobri. Cérebro e mente é diferente. Porque eu achava que automaticamente os meus pensamentos iriam vir e eu ia controlar. Foi quando eu parei para pensar, não. E aí eu vi que 80% de todas as doenças existentes no mundo são relacionadas à mente. Uau. Eu falei, opa, o que está acontecendo comigo então já foi uma chave. Foi por causa da minha mente. E aí eu falei, gente, é muita coisa, é muito tudo. E aí o que eu comecei a perceber? Eu comecei a aprender neurogênese e neuroplasticidade. E esse livro é uma das poucas escritoras cristãs que tem falando a respeito de mente, porque até então eu estava naquela, como todo mundo desesperado vai. Eu vou tentar hipnose, vou tentar isso, coisa que é do cão, que não é do cão, eu não sei. Mas a gente fica tão desesperado por medicinas alternativas que a Bíblia tinha resposta para tudo. Uau. Só que tem termos científicos que nós não entendemos. Por exemplo, a neuroplasticidade é a nossa transformação em mente. E a ciência comprova que nós podemos transformar a nossa mente em 1 minuto. 60 segundos é o suficiente para você mudar o pensamento. E a neurogênese nada mais é do que a nossa capacidade de, quando nós vamos dormir, acordar com novas células bebês, neurônios bebês, para a gente poder alimentar durante o dia, tanto para o bem quanto para o mal. E aí tem, renovai-vos a nossa mente, a alegria do Senhor se renova cada manhã. Eu falei, gente, tá tudo na Bíblia. E aí eu botava do lado o que estava escrito na palavra e o que estava escrito científico. Então, assim, a ciência só alinhou com o que a Bíblia já dizia e muitas vezes a gente faz aquela forma automatizada. E aí, o que eu tenho aprendido hoje, renovar a mente, como? Como que eu tenho aprendido a renovar a mente? Primeiro, tudo que eu faço vai refletir no meu corpo. Segundo, se eu coloquei algo ruim, eu posso tirar. Porque nós somos projetados para o amor. A ciência já comprova que nós somos projetados para ter pensamentos bons, para pensar coisas boas. É muito mais difícil, cientificamente falando, colocar um pensamento ruim para dentro do que um pensamento bom. Então, assim, a pessoa, quando ela pensa algo ruim, ela tem que transformar a mente, fazer tem os nomes ali, os ligamentos, ligar um neurônio no outro, ela luta contra aquilo. E para você chegar nesse ponto é muito mais difícil. Então, assim, é muito melhor você pensar algo bom, positivo, porque vai refletir no teu corpo. E outra coisa que eu aprendi foi, o cérebro obedece a tua mente. Então, com a renovação da mente, eu aprendi a fazer o quê?
pegar a mente consciente e o meu inconsciente, tudo que ele informar, transformar aquilo em algo positivo. E o livro ensina a fazer isso em 21 dias, de acordo com o que a Bíblia ensina. Então, assim, foi algo libertador para mim. Em um dia que eu comecei a pensar dessa forma, eu melhorei. Eu melhorei. Sabe, Rafa? A minha crise passou, minha crise de pânico, porque eu falei assim, corpo, eu mando em você. Cérebro, vamos lá, eu vou te ajudar a você parar com isso. Porque eu sabia que tinha as ligações cientificamente falando que ainda estava no processo tóxico. Então eu comecei a pensar positivo. Comecei tem uma parte na Bíblia que eu gosto muito que diz que tudo que você pensar e renovando a sua mente, eu não lembro qual que é o versículo, mas está anotado. Isso fará bem para o seu corpo físico e para que você ganhe esperança em todos os dias. Uau. E aí eu falei, gente, como eu nunca vi esse versículo antes? Tudo que a gente pensa, a Bíblia já falava que refletia no meu corpo, sabe? E aí eu falei assim, pronto, eu vou conversar isso com a minha psiquiatra. E ela falou, e ela é cristã. E ela falou assim, eu nunca ouvi falar disso. Uau. A psicóloga também, eu nunca ouvi falar disso. E eu falei, então vamos curtir comigo, porque eu também nunca ouvi falar disso. Deus está começando a mostrar para as pessoas nesse período de ansiedade que há esperança. Tá todo mundo precisando de psiquiatra e psicólogo. Sendo que a Bíblia ensina. E eu tenho a mente de Cristo, então eu consigo. Uau, sabe? Então linda, foi... E me diz o nome do livro. O pessoal está perguntando o nome do livro. Eu também quero, Luísa, o nome desse livro. Porque tá aqui, ó. A gente não está ganhando nada para falar desse livro, tá, gente? Ó, ative seu cérebro. Doutora Carolina Leaf. São 21 dias de treinamento. Olha que interessante, Isa. Eu quero aproveitar que você está aqui para a gente mostrar para o pessoal que está aqui, que está vivendo situação parecida com a tua e ouvindo o que a gente está ministrando, algumas coisas. Primeiro, às vezes a gente faz igual você, todo mundo chega no ponto, Deus faz isso, faz isso, faz isso. E Deus vai colocar no nosso caminho um livro, uma pessoa, uma circunstância. E muitas vezes a gente não está percebendo que aquilo é a resposta de Deus. E você, então, pegou e viu a resposta de Deus de uma maneira simples num livro. Justamente porque você falou, eu quero que o Senhor fale comigo. Né? Outra coisa importante é o seguinte. Você falou aí da renovação da mente e de tirar o que é ruim. A gente tem a capacidade de tirar o que é ruim. O que é isso? É o exercício do ministério sacerdotal. A gente pega o que não está prestando, a gente pega o que está ruim, que Jesus comprou e deixou ali para a gente ter o que entregar, e a gente devolve para ele. O que você está fazendo? Você está abrindo espaço, você está se esvaziando da melhor forma possível, no lugar certo, na pessoa certa. Né? E está recebendo em troca o quê? Capacitação. Só que olha que interessante como você colocou tudo isso, Isa. Você não só recebeu alívio, mas você exercitou a sua autoridade. Você descobriu que a Isa tem autoridade sobre ela mesma, dada por Deus. Você tomou posse disso. Mente, me obedece. Alma, fica quieta, me escuta. Corpo, obedece. Olha que coisa tremenda. Você descobriu uma realidade espiritual, você fortaleceu o teu conceito de entrega, de uma limitação e recebimento da capacitação de Deus, isso fortaleceu sua identidade em autoridade, aumentou sua confiança em Deus, revelou, né, todas essas informações da ciência que, por mais que muitas pessoas digam, a ciência está concordando com a Bíblia, mas quando a gente vê a ciência concordando com a Bíblia, a gente fica mais feliz ainda. Não é verdade? E depois disso, Isa, você deu esse up. Em algum momento vem aqueles ataques, aquelas coisas ainda? Vem. E uma coisa que eu aprendi com você foi que a gente não é aquela luta de carne e espírito constante, é um alinhamento da mente com o espírito. E esse livro comprova isso também, cientificamente. Porque o nosso espírito, ele sabe coisas que a nossa mente ainda não sabe. Porém, a nossa mente é que fala para o nosso espírito o que tem que ser feito. Então, se um luta contra o outro, nós não vamos chegar a lugar nenhum.
E foi quando eu parei para pensar, opa, até a minha vida espiritual depende completamente do que eu for decidir. E os pensamentos continuam vindo às vezes? Vem. Mas eu aprendi o quê? Possibilidade jogada na mente não é a minha realidade. Não é a minha realidade. Eu posso escolher. Então, às vezes, eu fico assim, coração acelera, opa. Às vezes vem uma seta, opa. É uma possibilidade, não é a minha realidade. Eu posso escolher? Posso. Então, quando eu escolher, aí vira a minha realidade. Então, é diário. É diário. Porém, você agora já tem um entendimento dado por Deus que você pode escolher. A mente é a coisa mais fantástica depois da criação de Deus e de tudo que ele fez. Porque tudo tá ligado na mente. Até quando a gente está dormindo, a mente está trabalhando. E aí, isso é tão importante porque uma mente, um cérebro só, ele tem mais energia do que todos os celulares do mundo inteiro. Uau! Se isso não é algo fantástico de Deus para dar a nós, eu não sei o que pode ser. Então as pessoas ficam perguntando, Deus, desce aqui, me dá capacidade. Cara, Deus colocou algo em você que é capaz de ter mais energia que todos os eletrônicos do mundo. Uau, isso está em você. E quando eu descobri isso, foi a chave para eu poder... Caramba, eu tô aqui, Deus faz isso, Deus desce aqui. Mas ele já botou em mim. Então o que eu tenho que fazer? Usar o que ele me deu. É isso aí. Sabe? Então... Maravilha, Isa. Brigadão. A Apóstola Cris está aqui. Beijão, Apóstola Cris. Mulher de Deus, resposta para a igreja em Recife, para a cidade de Recife, viu? Honramos tua vida e acreditamos no seu trabalho, no seu ministério, Apóstola Cris. Isa, muito obrigado por compartilhar sua experiência com a gente, né? E muito obrigado por ser quem você é, autêntica, espontânea, viu? Eu tô achando que você e a Glaucia tem que fazer um projeto de live juntas, assim, que aí vai explodir para as galáxias, né? As duas, Bora, Glaucia! as duas mais felizes e espontâneas do planeta. Beijão, Isa, obrigado mesmo. Você elevou o Café com AP hoje para as galáxias, para as alturas. Beijão. Beijo. Tamo junto. Beijão. Tchau, tchau. Beijo. Gente, olha que maravilhoso que a Isa compartilhou com a gente. Tá? Eu vou chamar a Alexandra aqui, daqui a alguns segundos, para compartilhar com a gente também algo nessa linha aí. Mas eu quero dizer para você o seguinte, nós falamos na Cosmovisão, na Lente da Origem, sobre algumas coisas muito importantes. E uma das nossas lives foi modelagem de Adão, moldando Adão. E a gente viu que Jesus era o molde de Adão. Nós vimos que Adão tinha uma capacidade de governo doada por Deus tremenda. Deus criou as coisas e colocou ele para dominar sobre essas coisas. Nós vimos que o ambiente em que ele estava inserido era um ambiente de riqueza, de prosperidade, um ambiente maravilhoso. Nós vimos que ele tinha um mapa mental muito poderoso para denominar os animais do campo, para definir essas coisas de uma maneira muito especial. Ele tinha um comportamento emocional muito interessante, até o ponto que ele também sentia falta de uma companheira. Bom, na hora das reações e dos desafios, diante dos desafios, é que a gente vê Adão, em um momento, exercitando uma capacidade tremenda, em outro, ele tendo uma atitude que prejudicou toda a humanidade, por causa de algo que foi inserido na mente de Adão. Então, a importância da gente estudar através da lente da origem é que a gente descobre a matriz de funcionamento de coisas boas e ruins. Né? Bom, quero chamar a Alexandra aqui para a gente falar um pouquinho. Ela trouxe uma pergunta ontem, eu queria abordar essa questão que foi muito interessante e foi na finaleira, né? Fala, Alexandra, tudo bom, querida? Oi, estão me vendo? Estamos vendo, maravilha. Tá bom, que bênção poder participar, estou vibrando aqui com tudo isso. Uau, glória a Deus, querida. Você está falando de qual cidade? Estou falando de Campinas. Campinas, maravilha. Bom, conta pra gente um pouquinho, Alexandre. Você fez uma pergunta ontem muito boa
E eu queria que você repetisse ela aqui, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando, e eu queria dar essa oportunidade para você, e acho que vai ser muito enriquecedor para todos nós. Sim, então, eu queria assim, dar um testemunho, na verdade, eu vou repetir a pergunta, mas eu estou vibrando porque a Isadora falou tudo que também eu tenho vivido ao longo do último ano, assim, de transformação de mente, de metanoia, sabe? Passei por um processo difícil também, onde eu cheguei num ponto onde comecei também a ter esse sentimento de pânico, né? O meu filho mais velho, ele tem diabetes do tipo 1, né? Então ele tem insulina e tal, e eu tinha decidido, né? Eu, Alexandra, que ele nunca iria para o hospital, porque Deus mostrou antes, a gente teve um processo bem gradativo, né, do tratamento, então foi tudo tão tranquilo que eu não achei que eu fosse chegar a esse ponto. Quando aconteceu, claro, né, a gente acha que a gente pode evitar as coisas, né? E aí eu comecei a ter também alguns sintomas em relação ao que a Isa estava falando. E foi quando eu cheguei diante de Deus e falei, Senhor, o que eu tenho que fazer, né? Qual é a sua vontade para mim? Mas já numa trajetória de cristã desde criança, com comportamento religioso mesmo, sabe? De explicar minha religiosidade. E também que eu percebi, alguém virou para mim e falou assim, olha, você está no mesmo problema, faz tempo, você não percebeu ainda, você está num ciclo repetitivo. Então, tudo isso fez muito sentido quando a gente começou a falar da cosmovisão, porque realmente foram processos que eu fui vendo muito marcantes, assim, sabe? E principalmente ao longo desse último ano. E quando a Isa falou, né, da questão da mente, né, dessa mudança toda, foi uma chave que virou mesmo ali. E eu li também um livro que chama O Campo de Batalha da Mente. E na igreja que eu frequento, que é a Igreja Batista Fonte, aqui de Barão Geraldo, em Campinas, no ano passado, eles propuseram, gente, que a gente tomasse uma atitude de mudança, de confissão de pecados, então fizeram um guia de confissão. E, apóstolo, olha só que coisa, eles começaram uma série de mensagens da cosmovisão. Só que, olha, é o mesmo nome, e também o mundo, seus problemas pela lente, né, dos cristãos, né, da palavra, né, do cristianismo. E aí, foram 5, então foi coisas assim bem pontuais, mas agora eu tenho conseguido desmiuçar muita coisa, sabe? E ver com mais profundidade, mas foi o ponto de partida, foi onde as coisas mudaram mesmo, e o Senhor começou a ministrar muita coisa sobre mente para mim, como a mente, o coração no lugar certo, né? Fazendo a vontade de Deus. Então, para mim, assim, eu estou vibrando mesmo, porque é o que Deus tem falado tão forte e tem confirmado todas, o Manual da Felicidade, então, né? Confirmado todas as coisas que Ele tem me ensinado nesse último ano, e eu quero entrar, assim, nos meus 40 anos com o pé direito, porque é o que Deus tem falado para mim. Estou te preparando, vamos lá, né? E às vezes a gente fica até tão assim, entusiasmado com tudo que ele tem feito, né? Eu vejo a Isadora falando assim, eu queria porque a gente vai ver, né? É intenso o processo, né? Eu que já sou evangélica desde criança, às vezes penso, meu Deus, eu já estou quase nos meus 40 anos, já devia ter pensado isso, já devia ter aprendido isso, mas o Senhor faz na hora certa, né? E é isso que eu tenho sentido, assim, agora. Então, o que acabou gerando a minha pergunta, né? É que eu li em Gênesis 3, no versículo 6, Eva fala, ali fala, né, quando a serpente chega, né, para Eva, para dar, né, aquela enganadinha nela, né, falar aquelas palavras, e foi uma coisa que saltou muito aos meus olhos, porque na nova tradução, acho que na nova tradução na linguagem de hoje, fala justamente que a mulher viu que a árvore era bonita, que as suas frutas eram boas, e ela pensou, quando fala isso aqui, ela pensou como seria bom ter entendimento, apanhou uma fruta e comeu. E isso acendeu na hora. Alexandra, você está vendo? O seu pensamento, o pensamento de Eva fez uma mudança drástica ali, né? É verdade. E aí que eu pensei, eu me identifico com Eva, porque a gente que é mulher, né? A gente vai pro shopping, gosta de ver vitrine, porque ela viu que a árvore era bonita, os frutos eram bons, então ela foi atraída também por todo esses
características, né, da árvore. E aí eu pensei, e Adão? Tipo, o que ele pensou? Ou qual foi o mecanismo que o diabo usou para acessar esse lugar? Porque de Eva a gente viu, né, mais ou menos como funcionou a questão com ela ali. E ela sabia, porque antes ela já tinha falado para a serpente, não, a gente pode comer de tudo, só não pode. Então, ela também tinha essa informação mental. E Adão também. Mas, e justamente foi esse o questionamento, foi essa dúvida que surgiu ali. A partir desse processo que eu cheguei nesse versículo em relação à mente, e eu fiquei pensando, não que eu queira assim, né, ver a parte dos homens, mas é interessante você pensar o que eu posso mudar, como a Isa falou, nesse 1 minuto que você muda, às vezes 1 segundo, né, do pensamento. Sim. Então, essa é a minha dúvida. Essa é a minha questão. Uau, essa pergunta é tremenda. Ontem eu respondi ela rapidamente. Eu queria voltar na resposta que eu dei para aprofundar, para não ficar nenhum equívoco, né? Mas antes disso, olha o contexto que você está botando, que é o contexto ideal. O que guia a nossa vida são os nossos pensamentos, tá? Então, tem até um filme lá do Leonardo DiCaprio, lá, o Inception, né? Quer dizer, não tem nada mais poderoso do que um pensamento, né? Então, é um pensamento que gera sentimentos, que gera atitudes e que geram, repetidas vezes, geram os hábitos, né? Que marcam o nosso caráter e que conduzem a nossa vida. Então, se você quer mudar a vida, você tem que mudar o pensamento. Para o diabo fazer com que Adão pecasse, com que Adão e Eva pecassem, ele tinha que propor um pensamento e eles tinham que aceitar esse pensamento. Porque não dá para impor. Você tem que aceitar. Exatamente. Né? Tem que ter algo atrativo, né? Isso. Ontem eu te disse o seguinte, que Adão, apesar de nascer perfeito e adulto, ele não nasceu maduro, né? Mas eu não quero dizer o seguinte, que Adão foi ingênuo. Sim, ao contrário, Adão não foi ingênuo. O que eu quis dizer com isso é que ele calculou errado o resultado. Nós calculamos errado o resultado pelo fato de a gente não ter a mesma idade de Satanás. Satanás, a grande qualidade dele é que ele é velho. Ele é velho. Então, ele, por observação, ele tem mais experiência. Tá? Ele observou o céu, ele observa a terra e por aí vai. Então, o que eu quis dizer ontem com aquilo é que Adão, na sua imaturidade, não na sua ingenuidade, tá? Ele fez a conta errada do resultado que ele teria ao comer a árvore. E todos nós, quando pecamos, a gente aceita uma proposta, porque ela é aparentemente atrativa, só que a gente aceita fazendo a conta errada. Olha que coisa tremenda que você botou. Eva, eu acredito que Eva foi enganada, tá? E que Adão não foi enganado. Certo? Por quê? Porque um tem uma característica, o outro tem outra. Tá? Verdade. Eva, a proposta para Eva foi uma proposta que ela aceitou de uma maneira. Adão estava o tempo todo do lado dela. Aonde que ele estava nesse papo todo? Ali do lado. E por que ele não interferiu? Porque aquilo foi atrativo para ele. Ele foi sedutor para ele. Ele viu o conceito e ele decidiu conceber esse conceito e dar à luz esse conceito. Tá? Certo. Então, a Isadora, numa das perguntas, a Isadora me fez um monte de pergunta muito boa por áudio que eu não posso responder em live. É impossível, eu tenho que fazer um curso para responder as perguntas da Isadora. Tá? Mas ela fez uma Também pergunta... vou preparar. Prepara. Então, Alexandre, o que é importante a gente perceber é o seguinte. O mal ele é eterno, o mal existiu para sempre. Antes do mal ser personificado em qualquer criatura, no anjo e depois na humanidade, Deus, ao criar os seus anjos, ele tinha que criar um conceito. A Bíblia fala que Deus cria o bem e cria o mal. Ele cria o conceito do mal para que os anjos pudessem ter uma opção de liberdade. Mas a diferença dos anjos para a gente é que quando os anjos tomam a decisão, eles se transformam naquilo e não tem volta. A gente conhece o poder de redenção, de remissão, né? De metanoia, de transformação. Então, quando Satanás, lá, os anjos caídos, decidiram tomar esse rumo, era um caminho sem volta. Então, eles iriam personificar o mal. O diabo pega essa proposta e joga para a humanidade. Adão sabia que a proposta dele ia colocá-lo contra Deus.
Só que ele fez a Sim. conta errada e ele falou, uau, eu vou ficar independente, eu vou ser tão bom quanto Deus, então não vou precisar de Deus. Então o que entrou na mente de Adão? Ele viu uma sugestão e a Bíblia fala de concupiscência dos olhos, soberba Sim. da vida. Sim. Né? Então, aquilo tudo, ele acatou, Uhum. certo? Então, Certo. a resposta, eu creio que a resposta para te dar é exatamente essa. Foi lançada uma proposta, ele conscientemente decidiu por essa proposta. O que ele não sabia é que ia ser mais caro do que ele imaginava. E aí, caro, né? incalculável, o preço do sangue de Jesus. Eu vejo quando o Marquinhos estava falando sobre as questões dele, as experiências dele, é justamente isso, sabe? A gente acha que ele falou, né? A gente acha que Deus não pode, mas é que a gente entra, parece, nessa mesma linha de pensamento. Porque como que a gente pode achar que nós podemos ser como Deus para resolver os problemas, né? Ou achar que a gente já pode prever o que as nossas escolhas vão trazer, né? Foi também o que aconteceu comigo. Achei que, agora Deus me deu uma responsabilidade, eu posso evitar o pior, porque está na minha mão, vamos dizer assim, entendeu? E aí você fala, Deus, deixa que aqui eu resolvo, tá? Isso aqui, o senhor já fez uma parte, agora sou eu. Não é assim, né? Então, eu vejo que é um processo que todo mundo está vivendo e a gente precisa entender isso, porque senão na hora de fazer as escolhas, como Adão, sai mais caro mesmo, né? Graças a Deus que nós temos Jesus, ele já fez tudo, né? Mas é por isso que a gente precisa praticar o ministério sacerdotal também, porque a gente pensa na renovação da mente de Romanos 12:2, mas a gente não lê, eu nem tinha destacado o versículo 1. E ele é tão mais importante, porque é um conjunto de coisas, né? E isso é uma bênção da gente ver, da gente entender, porque a gente sente, assim, realmente algo que vem do Senhor para nós, né? Do trabalho, e tudo muda, como a Isa falou, como o Marquinhos também falou, a gente descansa, a gente encontra a nossa identidade em Deus, né? O propósito. Então, que bênção poder participar disso. As lives são presentes, sabe? Um presente do céu mesmo, para poder ter esse entendimento, né? E chegar ali onde o Senhor quer nos conduzir mesmo. Obrigada. Glória a Deus. Obrigado você, Alexandra, por enriquecer mais ainda. Hoje a live foi milionária. Viu, com a participação de vocês aí. Deus te abençoe. E a gente se vê amanhã no Manual da Felicidade. Né? Pode deixar, tô lá. Fica com Deus, querida. Tremendo. Obrigado mesmo. Amém. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha que coisa tremenda. Não só a pergunta, mas o testemunho da Alexandra aqui, colaborando com tudo isso. Eu quero mandar um abraço para todos os pastores que estão entrando aqui, amigos, pessoas de excelência plena, né? Que Deus me deu a oportunidade de conhecer ao longo da vida. Bom, olha só, no infográfico que eu vou dar para o pessoal que estiver no grupo do Telegram, a gente segue aqui um caminho, tá? Que são os 7 Cs da origem, onde a gente falou da criação, corrupção, catástrofe, confusão, Cristo, a cruz e a consumação. E no meio desses 7 Cs da origem, da lente da origem, a gente fez uma comparação que vai de cima a baixo entre a lente da origem e os óculos da religiosidade. E aqui tem 6 pontos comparativos entre eles que mostram, que te levam para o último ponto, que é um checklist de como eu saberei que eu estou enxergando claramente pela lente da origem. Com 11 tópicos para você, tá? Gente, nossa live está acabando. Eu vou ficar devendo chamar a Renata. Me perdoa, abri o cronômetro, Renata. E prometo te chamar, não amanhã que eu vou estar entrevistando o Patrício, mas na sexta-feira, se você quiser, eu te dou aqui um tempinho, tá bom, querida? Gente, muito obrigado. Amanhã nós vamos ter a presença do Patrício para a gente falar sobre a próxima lente. Tá? Nós encerramos hoje a lente da origem e amanhã nós vamos entrar numa lente chamada verdade. Então, se prepara amanhã, convida pessoas
e abre a mente e o coração para receber o que Deus tem. Eu vou salvar essa live e aí você vai lá, curte, comenta e compartilha em nome de Jesus o que você tem feito com o que Deus tem feito com você. Fica na paz, Deus te abençoe. Esse foi o Café com a P de hoje. Tchau, tchau.